não é? Essa esperança que Ele nos trouxe. Nós estamos aí, o capítulo 30, né? Capítulo 30 do livro, né, desse livro da esperança. Esse capítulo 30, existe um fato que quando nós vimos, nós destacamos. Lucas, Evangelho de Lucas, não é? É uma citação sobre a regra áurea, né, do capítulo 6, e um compêndio de ensinamentos do capítulo 11 e 12. Meu Deus, como é isso? Sermão da montanha. Isso é o sermão da montanha, gente, não é? O sermão da montanha é aquele momento magnífico de Jesus. O sermão da montanha foi aí aquele momento no qual a terra e o céu se juntaram naquela tarde de Cafarnaum, e aí foi trazida para todos nós essa quantidade imensa de energia positiva, energias inclusive, não é? E que elas são muito potentes, muito fortes no terceiro livro da codificação. O terceiro livro da codificação é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que depois da Bíblia é o livro mais publicado no Brasil, não é? Vocês sabiam disso? O Evangelho segundo o Espiritismo está na casa de muita gente que nem pensa em ser espírita, não é? E ele, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele na verdade é o Sermão da Montanha. É o Sermão da Montanha, principalmente de Mateus. O Sermão da Montanha está no nosso Lucas, né, espalhado. E em Mateus não. Em Mateus ele é juntinho. É no capítulo 5, são 48 versículos. No capítulo 6 são 34 versículos e 29. No capítulo 7, que a gente somar isso vai dar 111. Não é? Desses 111 versículos, 109 estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está fazendo uma ligação com essas energias, não é? É por isso que nós espíritas, nós incentivamos tanto, não é? Nós alardeamos tanto a importância de fazer o Evangelho aonde? Em casa, não é? Ou seja, esse momento no qual a gente aí pega essas energias, essas vibrações e põe nas nossas casas, facilitando a entrada dos nossos amigos, dificultando a entrada daquelas pessoas com as quais nós temos aí dificuldades, agruras, não é? Arestas do passado, não é? Da espiritualidade. Aí cerceia a chegada dele. Olha a importância disso. E o título do nosso estudo aí é Beneficência e Justiça. Vamos dar uma olhadinha primeiro no termo justiça, não é? Olha, a doutrina espírita, ela é a chave completa de entendimento do Evangelho. A doutrina espírita, ela surgiu numa promessa de Jesus feita aos apóstolos na última reunião que Jesus fez com ele. Onde é que está essa reunião? Está no Evangelho de João, não é? O Evangelho de João é muito importante citar João aqui, porque João é o patrão dessa casa, numa encarnação dele. Francisco de Assis. Aliás, dizem que ele nasceu na Europa. Certo? Olha, que ele está na Europa encarnado, não é? Atualmente, bem recém-chegado. Mas essas energias, essas vibrações, realmente aí que estão contidas, não é? Nesses escritos, realmente é muito fantástico para nós. E a doutrina espírita, ela fala muito sobre justiça. Explica a justiça direito, não é? Olha, a partir do conceito de Deus, não é? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Não é? Essa é a base da doutrina espírita, a base do entendimento do Evangelho. Informação privilegiada. Ela existia no passado, mas era para poucas pessoas. Aí Kardec vem e explicita dessa forma: eterno, são os atributos de Deus, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom. Justo e bom. É muito importante a gente entender essa justiça de Deus. Olha, nós nos relacionamos uns com os outros, mas nunca é por acaso, gente. Nunca é por acaso.
Toda a relação que nós temos com os outros tem um antecedente. Muitas vezes esse antecedente não está nessa vida, está numa vida passada. Não é? Isso é simples de nós entendermos isso. Às vezes eu fico triste de ver que tem pessoas que não entendem, não querem entender com uma série de coisas a reencarnação. Não é? Essa lei tão importante e tão pouco conhecida da gente. A reencarnação tem muitas coisas ainda que nós não chegamos nelas ainda. Não é? Mas essa reencarnação é ela que nos permite dizer que quando uma coisa acontece conosco, muitas vezes está numa outra vida da gente. Mas é importante que tenha um antecedente. Quando a pessoa chega perto da gente e faz um mal feito, ela só fez isso porque na nossa mente, na nossa consciência, tem algo que permitiu que isso acontecesse. Isso não é simples da gente entender, não é? E esse antecedente, ele explica tudo, na verdade. Não é? Quando uma pessoa vem aqui e faz algo conosco que a gente não desagradou, não é? Realmente aqui ele nos deu uma oportunidade de nós resgatarmos o que nós fizemos e está na nossa consciência. Jesus é muito enfático. Mateus, no capítulo 18, versículo 21, 22, não é? Uma conversa com Pedro sobre a necessidade do perdão. Não é? Quantas vezes perdoou? Sério? Não, 70 vezes 7. Porque na verdade, o perdão, quando alguém faz algo conosco, muitas vezes que a gente não entende, mas a gente sabe que você acredita em Deus, que tem um antecedente. Aí você perdoa essa pessoa, você tira da sua consciência o que você fez. Não é? Isso aqui é importante, a gente entender isso. Nós somos muito melindrosos. Faz parte do nosso processo, faz parte do momento que nós estamos vivendo. Esse momento aqui, saindo da expiação para a regeneração, é um momento pesado, não é? É um momento muito pesado. O remédio está ali, está dando uma gota muito forte, não é? Mas esse momento aí, a importância dele é nós entendermos isso. Na verdade, né, quando a pessoa faz algo conosco, ela está nos dando uma chance de tirar da nossa consciência, eu repito, não é? E quando a gente faz isso, nós aí tiramos uma carga. E a pessoa que fez conosco o que aconteceu com ele? Ele adquiriu um débito, não é? Mas o importante a gente entender esse mecanismo de uma pessoa agir com a outra é que na verdade ninguém nos faz mal. Até aquela pessoa que acha que está prejudicando, ela não está te prejudicando. Para quem trabalha com mediunidade e os obsessores surgem diante da gente, esse argumento é fortíssimo. Você agradece o cara que está fazendo com o outro, que ele está dando uma oportunidade da pessoa resgatar o que fez. É lógico, aí, não é? É a fé raciocinada que a doutrina espírita nos fala. Né? A justiça, na verdade, ela é uma coisa, o atributo de Deus, governamente justo e bom. Nunca houve uma injustiça aqui, não há vítimas, não é? A única pessoa que faz mal a gente, eu repito, é nós mesmos fazer mal a gente, não é? Ou seja, que olha a guarda-chuva que a gente vive em torno de Deus, não é? É só a gente pensar um pouquinho, a gente entender um pouquinho, que a gente vai aí desenvolvendo essa fé raciocinada. Não é? Muito o que falar na questão da justiça. Não é? E para fechar esse assunto, a gente só chama a atenção, olha, momento perigoso na nossa vida. Quando acontece algo, nós nos sentimos injustiçados. Isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia para Deus. Não é? E na verdade, esse entender que a gente não é injustiçado, não é? Esse entender, ele é um requisito importante para que até essas energias e vibrações realmente elas caem fundo na gente. Enquanto nós estivermos achando que nós somos vítimas, essas energias não podem fluir na gente com força, porque exige essa parte da gente. Jesus curou inúmeras, milhares de pessoas, mas a cura que ele fez obedecia a lei. A cura que ele fez naquelas pessoas exigia daquelas pessoas aquela postura, que elas já tinham que ter assumido que o que aconteceu com elas era fruto delas, olhar para dentro da pessoa mesmo e reconhecer isso, não é? Isso aí é muito importante
E essa anteninha vermelha, aconteceu algo, eu estou sofrendo injustiça, meu Deus, afastem esse pensamento, afastem com força esse pensamento, isso aí, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo aí, até da terceira bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Meu Deus, como isso é importante esse momento, Mas vamos lá para a questão da beneficência. A beneficência é uma das maneiras de falar sobre caridade, A caridade realmente ela é um caminho que nos leva ao retorno de Deus. Não é o único caminho, mas é o grande caminho. E a caridade, ela realmente é um momento no qual nós encontramos uma oportunidade de fazer algo para alguém. E quando a gente não faz, algo possível, a gente não faz, a gente simplesmente marca um ponto no futuro, no qual isso não é uma ameaça, mas isso é um fato, que a situação vai ser invertida. O que necessitou de ajuda, o que não ajudou, ele passa por um momento no qual ele necessita de ajuda. Faz parte dessa maneira de Deus nos ensinar. Mas quando a gente fala de como a gente mostra a importância da caridade, primeiro eu volto para o meu povo, o Chico. Chico realmente aí, hoje mesmo eu estava conversando mais cedo com uma pessoa a respeito aí da perseguição que os espíritas tinham no começo aí do século passado, e foi Chico que modificou isso, com a maneira de ele descer, a qualidade que ele fazia, com a humildade. A humildade é virtude humana, que ele tinha. Mas a caridade, para a gente entender a profundidade dela, a gente tem que dar uma chegadinha aí no nosso tempo, que permite, o assunto é vasto, sobre os outros caminhos que existem da criatura para o Criador. O primeiro deles que nos chama a atenção é o conhecimento. O conhecimento realmente é uma coisa muito importante. O conhecimento, o Evangelho enaltece em vários momentos essa importância, principalmente no capítulo 8 de João. Voltei para João. João já é muito importante para o papel dessa casa, eu repito. 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Poucas palavras, extremo significado. O conhecimento realmente é esse momento no qual a gente faz alguma coisa, a gente busca. Conhecimento ele tem que ser buscado, digerido e vivenciado. E o conhecimento realmente ele é um grande caminho. Mas, olha o mais aí, o conhecimento, minhas irmãs e meus irmãos, ele tem um obstáculo, uma dificuldade. Acho que vocês vão concordar com isso. O conhecimento, quando a gente vai adquirindo, ele assupla o nosso orgulho. O grande entrave do conhecimento é o orgulho. É você achar que você é melhor do que os outros pelo que você sabe. Errado. O conhecimento não é a quantidade dele. Aliás, quando a gente entra nesse assunto com mais veemência, a gente observa que, na verdade, nós somos aí ainda pessoas que estão colocando a condição de aprendiz e vão continuar. Sempre é o paradoxo do conhecimento. Sempre o que a gente não sabe é maior do que a gente sabe. Isso é falado, Sócrates sabia disso. Sócrates foi chamado o homem mais inteligente, mais sábio do mundo, exatamente porque ele reconhecia isso, porque ele nada sabia. A grande questão do conhecimento, que nos ajuda muito na fé raciocinada, é a gente entender isso, que não é a quantidade do conhecimento, mas é o uso que você faz dele. Qual o uso que você faz dele? O Evangelho está cheio de momentos nos quais Jesus nos mostra o que fazer. É servir. Amar, na verdade, tem essa conotação poética, mas amar, na verdade, é servir. E realmente o conhecimento sendo utilizado para servir, realmente aí, ele aí nos leva, nos leva com maior
nos acelera a nossa ida para Deus. O segundo requisito, né, é a maneira pela qual Jesus ele cresceu. A devoção, né? Devoção. A devoção. Primeiro vamos no Evangelho. Onde é que a devoção está no Evangelho? O caminho da devoção, não é? Eu repito, o caminho da devoção é o caminho, dizem, que Jesus seguiu desde o começo dele, da criação dele, né? A devoção, ela é tão importante, esse caminho, que Jesus colocou 3 vezes, uma vez em cada sinótico, não é? Foi um momento no qual uma pessoa erudita foi ali um doutor da lei, um fariseu e um escriba, em ocasiões diferenciadas, que foram até Jesus e fizeram uma pergunta capital. Capital, por quê? Porque a origem, não é? A origem dos nossos ensinamentos cristãos estão na lei de Moisés, né? Os 10 mandamentos, não é? Êxodos, né? Tem lá os 10 mandamentos. Dessa época que ele chegou até Jesus, olha, a mente humana tinha transformado 10 mandamentos em 613. Que loucura! 613 mandamentos. E esses mandamentos, na verdade, a maior parte deles era não faça isso, não faça aquilo, dia de sábado, não sei que coisa. 613. E houve um momento aí, não é? Já quase que no final da missão de Jesus, que uma pessoa chega perto de Jesus, né, e pergunta: mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus aí ensina a ele o caminho da devoção, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a doutrina espírita acrescenta algo nessa lei maravilhosa. A doutrina espírita nos fala que esse mandamento está na nossa consciência. Isso explica tanta coisa, não é? Essa amarra a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos é uma nossa norma consciencial. E quando a gente aí desobedece essa norma, a gente aciona um mecanismo que a gente chama de dor. A dor não entendida, não assumida, ela se transforma em sofrimento, não é? E realmente essa devoção, ela é a partir, não é, desse ensinamento do Pai, e ela facilita muito esse caminho. Mas a devoção também tem um perigo, não é? Qual é o perigo da devoção? Jesus correu esse perigo, provavelmente correu e venceu, não é? É o fanatismo. Fanatismo. A religião muitas vezes, não é? Esse sentimento que existe um Deus dentro da gente faz com que a pessoa ache que somente o meu entendimento é o verdadeiro. A gente vê por aí hoje em dia. Hoje nós temos uma religião que originou-se em Abraão, não é? E hoje em dia a gente estatística fala que 300 milhões dessas pessoas são aí fanáticas, acham que só a religião deles é a religião certa, não é? Ou seja, é o perigo aí, não é, do fanatismo na religião, no entendimento. E tem um terceiro caminho, eu acho que esse é o mais difícil. O indígena adora esse caminho, não é? É o controle da mente. Onde que está o controle da mente? No Evangelho. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, capítulo 5, o versículo 28, onde ali ele nos fala, né? Mateus nos coloca lá a palavra de Jesus, a importância de nós controlarmos o que passa na nossa mente. Importante, como é importante, nós somos o que nós pensamos. Nós somos o que nós pensamos. Não é? Basta aí a gente parar um pouquinho e fazer uma meditação. Meditação é observar o que nós estamos pensando. Meditação não é parar de pensar, não é? Observar o que nós pensamos, né? A gente vê para onde, o que nós somos. E mais, a gente vê quem está perto da gente em termos de espiritualidade. Nosso pensamento atrai as pessoas. E mais que isso, o nosso pensamento também nos fala para onde nós vamos, quando nós voltarmos para a pátria verdadeira. Olha a importância desse caminho.
não é? Esse caminho aí, realmente, ele também tem um perigo. Ele torna as pessoas frias, indiferentes às dificuldades dos outros. E aí, realmente, a gente vê isso, não é? Ou seja, aí, na verdade, esses três caminhos, quando eles são aí unidos à caridade, aí a gente percorre, né, de uma maneira mais verdadeira e séria. Nosso tempo já está passando. Mas é bom para a gente parar um pouquinho e pensar na manhã de sábado, não é? Sobre aí as informações que nós temos aí, essas informações realmente, acima de tudo, né, a informação, ela nos traz responsabilidade, não é? A gente não sabia, não é? Ou seja, a importância que a gente tem que ter do que a gente vem aprender. E esse é o bom combate. Saber o que você tem que fazer, isso é uma dádiva. Saber o que você tem que fazer e ir aos poucos implementando. Cada coisa pequena, cada vitória, cada dever cumprido nos imunda da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade para nós é Jesus. Aonde? Vamos botar para João? Capítulo 16, João fala isso, né? Ele fala conosco que a única alegria do homem no mundo é aquele momento que ele vence a ele mesmo. Que bonito isso aí, não é? Para a gente pensar. Minhas irmãs e meus irmãos, no término nessas palavras aí, né, sempre estudadas no Evangelho, que nós aí reconheçamos também que pelo simples fato de nós estarmos aqui hoje, um sábado, não é? Se estiver chovendo, a maioria vinha assim mesmo, não é? Ou seja, a gente já sabe, não é? O que a gente tem que fazer, onde buscar energia, não é? Ou seja, aí mostra que realmente nós estamos aí caminhando aí paulatinamente, mas constantemente em rumo ao nosso Pai, não é? E o que é o mais importante aí, como ao nosso Pai. Parece que nós estamos distantes dele. Não estamos não. Nós falamos aqui naquelas pessoas que vinham aqui, precursores de Jesus. Tem um que eu sou encantado com ele. Século VI antes de Jesus, na Marregil, surgiu um camarada lá, fantástico. Dizem que ele era ele era uma pessoa, uma gêneris. As gêneris são pessoas que estão na nossa frente, não é? É que eles têm a modalidade, eles têm como montar um corpo físico real, não é? E conviver conosco. Dizem que esse cara, Epimênides, consultem depois aí na internet, Epimênides. Esse cara, Epimênides. Esse cara, ele nos trouxe uma coisa, um ensinamento tão profundo que Paulo de Tarso, encantado com ele, colocou isso na Atos dos Apóstolos. Aliás, é Lucas, né, que fez a Atos dos Apóstolos, uma frase de Paulo de Tarso, lá no capítulo 17, versículo 28. Bonito demais, consolador demais. Em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos. Olha a nossa relação com Deus, não é? Esses caminhos que a gente busca Ele novamente, não é? São caminhos que nós buscamos. Ele, na verdade, nunca nos deixou, não é? A questão não é Ele, a questão somos nós, não é? Mas o importante é isso, que nós aí adentremos no mês de dezembro com um carinho mais do que especial, não é? De agradecimento a Jesus. Ele nos deu a esperança. Louvado seja Ele, o nosso Criador.